Olá, queridos amantes dos ensinamentos de Neville Goddard. Bem-vindos ao nosso ponto diário de estudo. Hoje tenho a imensa gratidão de apresentar a vocês um novo estudo sobre o livro O Poder da Consciência. Espero do fundo do coração que esse conteúdo possa transformá-lo como me transformou. E se você for novo por aqui, já aproveita para se inscrever, deixar seu like e ativar o sino de notificações. Aqui no canal tem vídeos novos todos os dias. Então vamos ao vídeo. Espero que goste. Bom estudo. Dedicado a todos que têm sede de conhecimento. O Poder da Consciência, por Neville Goddard. Sua consciência determina o seu mundo. Neville Goddard. Capítulo 1. Eu sou. Todas as coisas, quando são manifestadas, se tornam claras como a luz, pois tudo o que é manifestado é luz. Efésios 5, versículo 13. A luz é a consciência. A consciência é única, manifestada em diversas formas ou níveis de consciência. Não há ninguém que não seja tudo o que existe, pois a consciência, embora expressada em uma infinita série de níveis, é indivisível. Na consciência não existe separação ou lacuna. Eu sou, não pode ser dividido. Eu posso me conceber ser como um homem rico, pobre, um mendigo, ou um ladrão, mas o centro do meu ser permanece o mesmo, independentemente do conceito que eu tenha de mim mesmo. Por trás de toda manifestação existe apenas um eu sou, manifestado em inúmeras formas, ou conceitos de si mesmo, e eu sou o que sou. Eu sou é a autodefinição do absoluto, a fundação sobre a qual tudo se estabelece. Eu sou é a própria substância original. Eu sou é a autodefinição de Deus. Eu sou me enviou a vós. Eu sou o que sou. Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Eu sou é um eterno sentimento de consciência. O ponto central da consciência está na convicção que eu sou. Eu posso me esquecer de quem eu sou, onde eu estou, e o que eu sou, mas eu não posso esquecer que eu sou. A consciência de existir sempre permanece, independentemente do grau de esquecimento sobre quem, onde, e o que eu sou. Eu sou é aquele que, em meio a um incontável número de formas, é sempre o mesmo. A grande descoberta deste princípio revela que, seja para o bem ou para o mal, o homem é, na verdade, o mestre de seu próprio destino, e que é o seu próprio conceito de si mesmo que determina o mundo onde vive, e que os seus conceitos de si mesmo determinam as suas reações à vida. Em outras palavras, se você estiver enfrentando problemas de saúde, conhecendo a verdade sobre este princípio, você não pode atribuir a enfermidade a qualquer outra coisa, a não ser a um arranjamento particular da substância original, um arranjo que foi produzido através de suas reações à vida, e que foi definido pelo seu conceito de eu estou doente. É por isso que lhe foi dito, e que diga o fraco, eu sou forte. Jó 3, versículo 10, pois, pela sua concepção, a substância original, o eu sou, é rearranjada, e deve, portanto, manifestar o que afirma o seu condicionamento. Este princípio rege todos os aspectos da sua vida, seja ele social, financeiro, intelectual ou espiritual. Eu sou é a realidade para a qual, aconteça o que acontecer, devemos recorrer para obter uma explicação sobre os fenômenos da vida. É o próprio conceito do eu sou, que determina a forma e o cenário de sua existência. Tudo depende de sua atitude em relação a si mesmo. O que você não afirmar como verdade sobre si mesmo, não poderá ser desperto em seu mundo. Ou seja, os seus conceitos de si mesmo, tais como, eu sou forte, eu sou seguro, eu sou amado, determinam o mundo em que você vive. Em outras palavras, quando você diz, eu sou humano, eu sou um pai, eu sou um patriota, você não está definindo diferentes eu, você está definindo diferentes conceitos, ou arranjos da substância original, o único eu sou. Até mesmo no âmbito da natureza, se uma árvore pudesse falar, ela diria, eu sou uma árvore, eu sou uma macieira,
eu sou uma árvore frutífera. Quando você descobrir que a consciência é a primeira e única realidade, concebendo a si mesma como algo bom, mal ou indiferente, se tornando aquilo que ela se concebe ser, você ficará livre da tirania das causas secundárias, livre da crença de que existem causas externas à sua mente que podem afetar a sua vida. No estado de consciência de cada indivíduo, se encontra a explicação para os fenômenos da vida. Se o conceito do homem sobre si mesmo fosse diferente, tudo em seu mundo seria diferente. O seu conceito de si mesmo sendo o que é, faz com que tudo em seu mundo seja o que é. Sendo assim, está mais do que claro, que só existe um eu sou, e você é este eu sou. E como o eu sou é infinito, você, pelo conceito que tem de si mesmo, está expressando apenas um aspecto limitado do infinito eu sou. Construa-te mais mansões, ó minha alma, enquanto, rapidamente, mudam as estações. Deixe teu passado longínquo, abandonado. Faça cada novo templo, mais nobre que o último. Resguarda-te no céu, em uma redoma mais ampla, até que abertamente liberte a tua arte, saindo de tua concha, desdobrada pelo agitado mar da vida. Capítulo 2. A consciência. Somente através de uma mudança de consciência, realmente mudando seu conceito sobre si mesmo, você será capaz de construir mais mansões e manifestar conceitos mais elevados. Manifestar significa vivenciar os resultados destas concepções em seu mundo, e é de suma importância que você compreenda claramente o que é a consciência. A razão para isso reside no fato de que a consciência é a primeira e única realidade, é a primeira e única substância que dá origem aos fenômenos da vida. Nada existe para o homem a não ser que ele tenha consciência de que existe. Portanto, é para a consciência que ele deve se voltar, pois ela é a única base sobre a qual os fenômenos da vida podem ser explicados. Se aceitarmos a ideia de uma substância primária, isso nos levaria a concluir que qualquer evolução desta substância nunca poderia resultar em algo alheio a ela mesma. Ou seja, se a substância original é luz, todas as suas evoluções, seus frutos e manifestações continuariam a ser luz. Sendo a substância original a consciência, todas as suas evoluções, frutos e fenômenos continuam a ser consciência. Tudo o que seria observado seria, em um aspecto maior ou menor, uma forma, ou variação, da mesma coisa. Em outras palavras, se sua consciência é a única realidade, ela também tem que ser a única substância. Consequentemente, todas as coisas que lhe aparentam ser circunstâncias, condições, e até mesmo objetos materiais, na realidade são apenas os produtos da sua própria consciência. A natureza, então, na ideia de uma coisa, ou um complexo de coisas externas à sua mente, deve ser rejeitada. A sua existência e a do seu ambiente não podem ser consideradas separadamente. Você e seu mundo são um. Portanto, você deverá desligar-se da aparência objetiva das coisas, para voltar-se ao centro subjetivo das mesmas, a sua consciência, se você desejar realmente conhecer a causa dos fenômenos da vida, e saber como usar esse conhecimento para realizar os seus sonhos mais profundos. Em meio às aparentes contradições, antagonismos e contrastes da sua vida, há um único princípio em andamento, apenas a sua consciência operando. A diferença não consiste na variedade da substância, mas sim, na variedade de arranjos da mesma substância primária, a sua consciência. O mundo se move sem necessidade para isso. Isto quer dizer que ele não tem motivo próprio para isso, mas ele tem a necessidade de manifestar o seu conceito, o arranjamento de sua mente, e sua mente está sempre arranjada de acordo com a imagem de tudo o que você acredita e aceita como verdade. O homem rico, o homem pobre, o mendigo, ou o ladrão, não são mentes diferentes, mas arranjos diferentes de uma mesma mente. Da mesma forma, um pedaço de aço magnetizado não difere em substância de seu estado desmagnetizado, mas sim no arranjo e na ordem de suas moléculas. Um único elétron girando em uma órbita específica constitui uma unidade magnética. Mesmo quando um pedaço de aço, ou qualquer outra coisa está desmagnetizada, a circulação dos elétrons não cessa. Portanto, o magnetismo não deixa de existir.
O que acontece é apenas um rearranjo das partículas, de tal forma que elas não produzem nenhum efeito externo perceptível. Quando as partículas estão dispostas aleatoriamente, espalhadas por todas as direções, se diz que a substância está desmagnetizada, mas quando as partículas se deslocam enfileiradas a tal ponto em que elas sigam uma mesma direção, a substância se torna magnetizada. O magnetismo não é criado, ele é expresso. Saúde, riqueza, beleza e genialidade não são criadas, elas apenas se manifestam através do arranjo de sua mente, isto é, através do seu conceito de si mesmo. E o seu conceito de si mesmo é tudo aquilo que você acredita e aceita como verdade. Aquilo que você aceita, somente pode ser reconhecido através de uma observação imparcial sobre as suas reações à vida. As suas reações lhe revelam onde você habita psicologicamente, e o local onde você habita psicologicamente determina a forma como você vive aqui no mundo externo e visível. A importância disso em sua vida cotidiana deve ser imediatamente percebida. A natureza básica da substância primária é a consciência, portanto, a substância final de todas as coisas é a consciência. Capítulo 3. O poder da concepção. A maior ilusão do homem é a sua convicção de que existem fatores externos ao seu próprio estado de consciência. Tudo o que sobrevém ao homem, tudo o que é feito por ele, tudo o que vem através dele, acontece como resultado do seu estado de consciência. A consciência do homem é tudo o que ele pensa, deseja e ama, tudo o que ele acredita e aceita como verdade. É por isso que uma mudança de consciência é necessária, antes que você possa mudar o seu mundo exterior. A chuva cai, como resultado de uma mudança de temperatura nas regiões superiores da atmosfera, e da mesma forma, uma mudança de circunstância acontece como resultado de uma mudança de um estado de consciência. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. Para ser transformado, toda a base de seus pensamentos deve ser mudada. Mas seus pensamentos não podem mudar, a menos que você tenha novas ideias, pois você pensa a partir de suas ideias. Toda transformação começa com um intenso e ardente desejo de ser transformado. O primeiro passo para a renovação da vossa mente é o desejo. Você deve querer ser diferente, e está disposto a ser, antes de começar a mudar a si mesmo. Em seguida, você deve fazer do seu sonho futuro um fato presente. Você faz isso, assumindo o sentimento do desejo realizado. Ao desejar ser diferente do que você é, você pode idealizar a pessoa que você deseja ser, e assumir que você já é essa pessoa. Se você persistir, e manter esta convicção, até que ela se torne o seu sentimento dominante, a realização do seu ideal será inevitável. O ideal que você espera alcançar está sempre disposto a se materializar, mas se você não for o seu equivalente humano, ele será incapaz de nascer. Portanto, sua atitude, tendo desejado expressar um estado mais elevado, deve ser condizente ao padrão deste novo estado que você deseja encarnar. Ao dar à luz ao seu ideal, você deve ter em mente que os métodos de conhecimento espiritual e mental são inteiramente diferentes. Este é um ponto que, na verdade, talvez seja entendido por uma pessoa em cada 1 milhão. Você pode conhecer uma coisa mentalmente, observando externamente, comparando com outras, e definindo o que ela é, simplesmente pensando e deliberando sobre ela. Por outro lado, para se conhecer uma coisa espiritualmente, é preciso tornar-se ela, pensando a partir e através dela. Você deve ser a própria coisa em si, e não apenas falar dela, ou observá-la. Você deve ser como a mariposa em busca de seu ídolo, a chama, que estando estimulada por um verdadeiro desejo, atirou-se direto ao fogo sagrado, recolhendo suas asas, até que ela se tornou uma só cor, e uma só substância com a chama. Só ela conheceu a chama que a ela consumiu, e somente ela poderia descrever, o que jamais voltou para contar. Assim como a mariposa, em seu desejo de conhecer a chama,
estava disposta a sacrificar a si mesma, da mesma forma, para se tornar uma nova pessoa. Você deve estar disposto a morrer para a sua atual concepção de si mesmo. Você deve ser consciente de ser saudável, se você quer saber o que é saúde. Você deve ser consciente de ser seguro, se você quer saber o que é segurança. Portanto, para encarnar um novo valor mais elevado de si mesmo, você deve assumir que você já é o que você quer ser, e viver na fé desta concepção, que ainda não está fisicamente materializada em sua vida, na confiança que este novo valor, ou estado de consciência, se tornará visível, através de sua fé absoluta em sua concepção, de que você é aquilo que você deseja ser. Isto é o significado do todo, o significado de integridade, que significa dedicar todo o seu ser ao sentimento do desejo realizado, na certeza de que o novo estado de consciência se dá na transformação e renovação da mente. Na natureza, não existe nenhuma sequência correspondente a esta transcendência voluntária do ser, ao seu ideal além de si. Portanto, é tolice esperar que a manifestação de um novo e maior conceito se realize através de um processo de evolução natural. Tudo aquilo que requer um estado de consciência para produzir seu efeito, obviamente, não pode ser efetuado sem tal estado de consciência, e na sua capacidade de assumir o sentimento de uma vida melhor, de assumir um novo conceito de si mesmo, você possui o que o resto da natureza não possui: imaginação, o instrumento através do qual você cria o seu mundo. A sua imaginação é um instrumento, e o meio, através do qual você alcança a redenção de sua escravidão, doença e pobreza. Se você se recusa a assumir a responsabilidade da encarnação de um novo e mais elevado conceito de si mesmo, então, você rejeita o meio, o único meio, pelo qual a sua redenção, ou seja, a realização do seu ideal, pode ser efetuada. A imaginação é o único poder redentor do universo. Contudo, a sua natureza foi feita de maneira a lhe ser opcional. Você pode optar em permanecer em seu atual, no seu conceito de si mesmo, em um estado faminto e ansioso por liberdade, saúde e segurança, ou pode optar em se tornar um instrumento de sua própria redenção, imaginando-se ser o que você deseja ser, para assim satisfazer sua fome e redimir a si mesmo. Então, sede forte e corajoso, puro, paciente e verdadeiro. O trabalho que é teu, não deixe que outras mãos o façam. Pois, toda a força necessária lhe foi dada com fé, através da fonte dentro de ti. O reino dos céus. Capítulo 4. O desejo. As mudanças que passam a ocorrer em sua vida, como resultado da mudança do seu conceito de si mesmo, sempre parecem, na visão dos não iluminados, ser o resultado do acaso, fatores externos, ou coincidência, e não da sua mudança de consciência. No entanto, o único destino que rege a sua vida é o destino determinado pelos seus próprios conceitos e pelas suas próprias suposições, pois uma suposição, mesmo sendo falsa, se for mantida, se transmutará em um fato. O ideal, que você procura e espera alcançar, não será manifestado, e não será realizado por você, sem que antes você imagine ter realizado este ideal. Não existe escapatória para você, exceto uma radical transformação psicológica de si mesmo, exceto pela concepção de um sentimento de realizar o seu desejo. Portanto, faça com que os seus resultados, ou realizações, sejam a prova prática de sua habilidade de usar a imaginação. Tudo depende de sua atitude em relação a si mesmo. O que você não afirmar, como verdade sobre si, nunca poderá ser realizado por você, pois esta atitude é a condição necessária para que você realize o seu objetivo. Toda transformação é feita a partir de uma sugestão, e esta só age quando você está completamente aberto a uma influência. Você deve entregar-se ao seu ideal, assim como um enamorado se entrega ao amor, pois o total desprendimento de si é o caminho para a união com seu ideal. Você deve assumir o sentimento do desejo realizado, até que a sua convicção seja sentida vividamente, como realidade. Você deve imaginar que você já está vivendo o que você deseja. Ou seja, você deve assumir o sentimento da realização do seu desejo,
até que você fique possuído por ele, e que este sentimento abranja todas as outras ideias, além da sua consciência. O homem, que não estiver preparado para, conscientemente, mergulhar na concepção do seu desejo realizado, na fé de que esta é a única maneira para a realização de seu sonho, ainda não estará pronto para viver a lei da concepção de maneira consciente, embora não reste dúvidas de que ele vive esta lei inconscientemente. Mas para você que aceita este princípio, e está pronto para viver conscientemente, assumindo que seu desejo já está realizado, então, a grande aventura da vida começa. Para alcançar um nível mais elevado na vida, você deve assumir um conceito mais elevado de si mesmo. Se você não se imaginar sendo diferente do que você é, então você permanecerá sendo o que você é, pois se não credes que eu sou ele, vós morrereis em vossos pecados. João 8, versículo 24. Se você não acreditar que você é ele, a pessoa que você quer ser, então você permanecerá como está. Através do cultivo fiel e sistemático, do sentimento do desejo realizado, o desejo se torna a promessa de sua própria realização. A concepção do sentimento do desejo realizado faz do sonho futuro um fato presente. Capítulo 5. A verdade que te liberta. O drama da vida é um drama psicológico, onde todas as condições, circunstâncias e eventos de sua vida são constituídos através de suas concepções. Sendo a sua vida determinada através de suas concepções, você é obrigado a reconhecer o fato de que, ou você é um escravo de suas suposições, ou é o mestre delas. Se tornar o mestre de suas concepções é a chave para a tão sonhada felicidade. Você pode alcançar este domínio através do deliberado controle consciente de sua imaginação. Você determina as suas concepções deste modo, forme uma imagem mental, uma imagem do estado desejado, ou da pessoa que você quer ser. Concentre a sua atenção sobre o sentimento de que você já é esta pessoa. A princípio, visualize a imagem em sua consciência. Então, sinta-se estar nesse estado, como se, na verdade, ele estivesse formando o mundo ao seu redor. Através de sua imaginação, o que era antes uma mera imagem, se transforma em uma realidade visivelmente física. O grande segredo é ter uma imaginação controlada, e uma atenção sustentada firmemente, e repetidamente, focada no objetivo a ser realizado, até que ele fique tão enfatizado, que através da criação de um ideal dentro de sua esfera mental, supondo que você já se tornou, ou realizou este ideal, até que, assim, você se identifique com ele, e transforme-se em sua imagem, pensando através do ideal, ao invés de pensar sobre ele. Cada estado já existe como uma mera possibilidade, enquanto pensamos neles, mas, como uma realidade soberana, enquanto pensamos através deles. Isto era chamado pelos antigos de sujeitar-se à vontade de Deus, ou habitar no Altíssimo, e a única prova real para todos os que habitam no Altíssimo é tornar-se, inevitavelmente, a imagem daquilo que habitam, pensando através do desejo realizado. Você se transforma, de acordo com o desígnio da sua vontade, e o desígnio da sua vontade é o seu conceito de si mesmo, e tudo o que você aceita e acredita ser verdade. Você, assumindo o sentimento do seu desejo atendido, e se mantendo nele, trará sobre si os resultados desse estado, não assumindo a sensação do seu pedido realizado, você ficará à mercê dos resultados. Quando você entender o poder redentor de sua imaginação, você terá, em suas mãos, a chave para a solução de todos os seus problemas. Cada fase de sua vida é criada pelo exercício de sua imaginação. A imaginação, por si só, é o caminho para o seu progresso, e para a realização dos seus sonhos. É o início, e o fim de toda a criação. Para isso, o grande segredo é uma imaginação controlada, uma atenção voltada, e mantida firmemente, e repetidamente, em relação ao sentimento do desejo realizado, até que ela permeie a mente, e povoe, e todas as demais ideias, além de sua consciência. Que presente maior lhe poderia ser dado, além da verdade que te liberta? A verdade que te liberta é que, você pode experimentar, na imaginação,
aquilo que você deseja experimentar na realidade, e mantendo-se nesta experiência, na imaginação, o seu desejo se tornará uma realidade. Você é limitado, apenas, pela sua imaginação incontrolada, e pela falta de foco e atenção para com o sentimento do seu desejo realizado. Se a sua imaginação não for controlada, e sua atenção não for mantida no sentimento do desejo realizado, não importa a quantidade de orações, súplicas e clamores, nada produzirá o efeito desejado. Quando você conseguir, a qualquer momento, se voltar a qualquer imagem que você escolher, quando as formas em sua imaginação forem tão vívidas quanto as formas da natureza, você será o mestre do seu destino. Você deve parar de desperdiçar os seus pensamentos, o seu tempo e o seu dinheiro. Tudo na vida deve ser um investimento. Visões de beleza e esplendor. Formas de uma longa jornada esquecida, sons, faces e vozes. Desde a quarta dimensão do espaço. E através do universo infinito. Nossos pensamentos se propagam como relâmpagos. Alguns chamam isso de imaginação. Outros, a isso, chamam Deus. Capítulo 6. Atenção. O homem dividido é instável em todos os seus caminhos. Tiago 1, versículo 8. A atenção se fortalece de maneira proporcional à precisão de seu foco, ou seja, ela fica mais forte, quando está obcecada com uma única ideia, ou sentimento. Só é possível estabilizá-la, e mantê-la firmemente focada, quando ela se ajusta a tal ponto, que sua mente permita que você perceba uma coisa apenas, pois assim, você concentra a sua atenção, e aumenta o seu poder de controlá-la. O desejo que se realiza, é o desejo sobre o qual a sua atenção se fixa exclusivamente, pois uma ideia se desenvolve através do poder proporcional ao grau de atenção fixado sobre ela. A observação concentrada é uma atitude atenta, voltada a um fim específico. Uma atitude atenta requer seletividade, pois, quando você presta atenção em algo, significa que você decidiu focar sua atenção em um objeto, ou estado, ao invés de outro. Portanto, quando você sabe o que você quer, você, deliberadamente, deve concentrar sua atenção no sentimento do seu desejo realizado, até que esse sentimento preencha o espaço de todas as outras ideias em sua consciência. O poder da atenção é a medida da sua força interior. A observação concentrada em uma coisa, descarta as outras, e faz com que elas desapareçam. O grande segredo do sucesso é concentrar a sua atenção sobre o sentimento do desejo realizado, sem permitir qualquer distração. Todo o progresso depende de um aumento de atenção. As ideias que você impele à ação são aquelas que dominam a sua consciência, aquelas que possuem a sua atenção. A ideia que exclui todas as outras do seu campo de atenção resulta em ação. Eis uma coisa que eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu caminho em direção ao que está adiante, e prossigo até a marca. Filipenses 3, versículos 13 e 14. Isto significa que você pode fazer uma coisa, esquecer as coisas do passado, e prosseguir até a marca da promessa, enchendo a sua mente com o sentimento do seu desejo realizado. Para o homem ignorante, isso tudo parece fantasia, no entanto, todo o progresso vem daqueles que não aceitam o senso comum, daqueles que não aceitam o mundo da maneira que está. Como foi dito antes, se você puder imaginar o que você quer, e se as formas de seu pensamento forem tão vívidas quanto as formas da natureza, você, em virtude do poder de sua imaginação, será o mestre do seu destino. A sua imaginação é você mesmo, e o mundo, da forma como a sua imaginação o enxerga, é o mundo real. O dia em que você se propor a dominar o foco de sua atenção, que você precisará controlar, se quiser alterar, com sucesso, o curso dos eventos que você observa, será, então, o dia que você perceberá o quão pouco controle você exerce sobre a sua imaginação, e o quanto ela está dominada pelas suas impressões sensoriais, e pela mudança das marés, do seu estado emocional. Para ajudar a dominar o foco de sua atenção, pratique este exercício, todas as noites, pouco antes de você dormir,
tente voltar a sua atenção sobre as suas atividades do dia, em ordem inversa. Concentre sua atenção na última coisa que você fez, ou seja, ir para a cama, e em seguida, retroceda no tempo sobre os outros eventos anteriores, até chegar ao primeiro evento do dia, levantar da cama. Isto não é um exercício fácil, mas, assim como os exercícios localizados, o ajudam no crescimento dos seus músculos, isso muito lhe ajudará a desenvolver o músculo da sua atenção. Sua atenção deve ser desenvolvida, controlada e concentrada para mudar, com sucesso, o seu conceito de si mesmo, e assim, mudar o seu futuro. A imaginação não é capaz de realizar nada que não esteja de acordo com a direção interna de sua atenção. Se você persistir, noite após noite, mais cedo ou mais tarde, você vai despertar em si mesmo um centro de poder, e se tornará consciente do seu maior, o seu verdadeiro. A atenção é desenvolvida pelo exercício repetido, ou hábito. Através do hábito, uma ação se torna mais fácil, e então, com o decorrer do tempo, dará origem a uma habilidade, ou faculdade, que então, poderá ser utilizada para objetivos mais elevados. Quando você, internamente, alcançar o controle da direção de sua atenção, você não mais ficará em águas rasas, mas irá lançar-se no oceano da vida. Você caminhará na concepção do seu desejo realizado, como se ela fosse um alicerce mais sólido do que a terra. Capítulo 7. Atitude. Experiências recentemente conduzidas por Mary Lawrence, Princeton, e Adelbert Eames, Dartmouth, em um laboratório de psicologia em Hanover, New Hampshire, provaram que aquilo que você vê, quando enxerga um objeto, não depende tanto do objeto, mas sim da concepção que você cria quando você enxerga o objeto. Sendo assim, aquilo que acreditamos ser o mundo físico, real, na verdade, é apenas um mundo relativo. Não é de se surpreender que estas experiências provaram que a realidade aparentemente sólida, na verdade, é o resultado de nossas expectativas ou conclusões. Suas concepções determinam não só o que você vê, mas também aquilo que você faz, pois elas controlam todos os seus movimentos conscientes e subconscientes, a fim de que elas sejam realidades. Há mais de um século atrás, esta verdade foi afirmada por Ralph Waldo Emerson, da forma como se segue: assim como o mundo é plástico e fluido nas mãos de Deus, assim ele sempre será, ainda mais, com tantos atributos que damos a ele. Para a ignorância e o pecado, ele é rígido. Eles se adaptam a ele como podem, mas à medida em que o homem encontra em si algo divino, o firmamento flui diante dele, e assume seus traços e forma. Sua concepção é a mão de Deus moldando o firmamento à imagem e semelhança daquilo que você concebe. A concepção do desejo realizado é a maré alta, que facilmente te leva aos limites dos sentidos, onde você tanto tempo permaneceu estagnado. Ela eleva a mente à profecia, no sentido pleno e direto da palavra, se você tiver a imaginação controlada e a atenção focada, tal que a torne possível de ser concretizada. Você pode ter certeza de que tudo o que sua concepção sugerir, virá a acontecer. Quando William Blake escreveu "Aquilo que parece ser, é para aqueles a quem parece ser", ele estava apenas repetindo a eterna verdade, e não há nada que seja impuro por si mesmo, a não ser para aquele que assim o considera, pois, para esse é impuro. Romanos 14, versículo 14. Porque não há nada de impuro por si só, ou puro por si mesmo, você deve assumir o melhor, e pensar apenas naquilo que é belo, e de boa fama. Não será intelectualidade elevada, mas sim, ignorância da lei da concepção, se você notar, na grandeza dos homens, a pequenez com a qual você se identifica, ou em alguma situação, ou circunstância, alguma concepção indesejável. A sua relação com uma pessoa em particular influencia a sua concepção sobre ela, e faz com que você enxergue nela aquilo que você considera sobre ela. Se você é capaz de mudar a sua opinião sobre essa pessoa, isso significa que aquilo que você agora considera sobre essa pessoa agora não é absolutamente verdade, mas sim, relativamente verdade. Agora, apresento uma história real,
que ilustra como funciona a lei da concepção. Um dia, uma figurinista me descreveu as suas dificuldades em trabalhar com um renomado produtor teatral. Ela estava convencida de que ele, injustamente, a criticava e rejeitava os seus melhores trabalhos, e que, muitas vezes, ele foi deliberadamente rude e injusto com ela. Ao ouvir a sua história, eu lhe expliquei que se ela enxergou no outro rispidez e injustiça, isso poderia ser um sinal claro de que ela, em si mesma, estava angustiada, e que não era o produtor, mas ela mesma, que estava precisando tomar uma nova atitude. Contei a ela sobre o poder da lei da concepção, e disse-lhe que a sua aplicação poderia ser realizada através da prática, e que somente quando ela fosse capaz de conceber que a sua situação já era o que ela queria, é que ela se tornaria capaz de realizar a sua mudança desejada. Seu chefe estava meramente lhe dando testemunho, dizendo a ela, através de seu comportamento, qual era o conceito que ela tinha sobre ele. Eu lhe disse que era bem provável que ela estivesse criando conversas com ele, em sua mente, cheias de críticas e recriminações. Não havia dúvidas de que ela estava, mentalmente, discutindo com o produtor, pois os outros apenas ecoam aquilo que supomos sobre eles, em segredo. Então, lhe perguntei se ela, realmente, conversava com ele em seus pensamentos, e que, em caso afirmativo, que ela me informasse qual era o tom dessas conversas. Ela confessou que todas as manhãs, a caminho do teatro, ela lhe dizia tudo o que ela pensava sobre ele, de uma maneira que ela nunca ousaria dizer em pessoa. A intensidade e a força de suas discussões mentais com ele estabeleceram, automaticamente, o comportamento dele em relação a ela. Ela começou a perceber que todos nós criamos conversas mentais, mas que, infelizmente, na maioria das vezes, essas conversas são argumentativas, e que basta observarmos o andar das pessoas pelas ruas, para termos provas desta afirmação onde, muitas delas, estão mentalmente absorvidas em suas conversas mentais, e poucas parecem felizes com isso, e a própria intensidade de seus sentimentos os levarão, rapidamente, ao acontecimento indesejável, que eles próprios criaram mentalmente, e que, portanto, deverão se confrontar. Quando ela percebeu o que ela estava fazendo, ela concordou em mudar sua atitude, e viver esta lei fielmente, assumindo que o seu trabalho lhe era extremamente satisfatório, e que o seu relacionamento com o seu produtor era muito bom. Para fazer isso, ela concordou que antes de ir dormir à noite, em seu caminho para o trabalho, e em outros intervalos, durante o dia, ela se imaginaria sendo parabenizada por ele, por seus excelentes projetos, e que, por sua vez, ela lhe agradeceria pelos seus elogios e generosidade. Para seu próprio bem, ela logo descobriu, por si mesma, que era a sua atitude a causa de tudo o que se abatia sobre ela. O comportamento de seu chefe, milagrosamente, se reverteu. Sua atitude, novamente, ecoou, como sempre ecoara, aquilo que ela havia assumido, mas agora, refletindo o seu novo conceito sobre ele. O que ela conseguiu foi resultado do poder de sua imaginação. Sua persistente concepção influenciou o comportamento dele, o que determinou a sua nova atitude para com ela. Com o passaporte do desejo, nas asas de uma imaginação controlada, ela viajou para o futuro, predeterminando a sua própria experiência. Sendo assim, aquilo que vemos não são fatos, mas sim, aquilo que criamos em nossa imaginação, que molda as nossas vidas, pois, a maioria dos conflitos diários se devem à falta de um pouco de imaginação, para expandir a nossa visão sobre o problema. Está correto, literalmente, aquele que vive em um mundo imaginário. Assim como a designer, através do controle de sua imaginação, começou uma sutil mudança na mente do seu chefe, assim podemos nós, através do inteligente controle e direcionamento de nossa imaginação, resolver os nossos próprios problemas. Pela intensidade de sua imaginação e de seu sentimento, a designer conjurou uma espécie de encantamento na mente do seu produtor, o que o fez pensar que os seus gestos de generosidade partiram dele. Muitas vezes, nossas ideias mais criativas e originais são determinadas pelos outros,
Nunca saberemos, ao certo, se não foi uma mulher, pisando sobre a uva, na prensa de vinho, quem começou essa sutil mudança na mente dos homens, ou se essa paixão começou na mente de um menino pastor, iluminando seus olhos, momentos antes de completar a sua jornada. William Butler Yeats. Capítulo 8. Renuncie. Não há carvão, nem caráter tão frio, que não se abrase, e brilhe novamente, quando aquecido. Por isso, não resistais ao mal, se alguém lhe bater com um tapa, em tua face direita, ofereça, também, à esquerda. Mateus 5, versículo 39. Existe uma grande diferença entre resistir ao mal e renunciá-lo. Quando você resiste ao mal, você dá a ele a sua atenção, e por isso, você continua a torná-lo real. Quando você renuncia ao mal, você remove a sua atenção sobre ele, e a transfere para aquilo que você deseja. Agora, é a hora de controlar a sua imaginação, é hora de dar beleza às cinzas, alegria ao luto, vestes de louvor ao espírito abatido, para que eles sejam chamados de árvores do Altíssimo, a plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Isaías 61, versículo 3. Você dá beleza às cinzas, quando você concentra sua atenção nas coisas, como você gostaria que elas fossem, em vez da maneira como elas são. Você dá alegria ao luto, quando você mantém uma atitude alegre, independentemente das circunstâncias desfavoráveis. Você dá vestes de louvor ao espírito abatido, quando você mantém uma atitude confiante, ao invés de sucumbir ao desânimo. Nesta passagem, a Bíblia usa a palavra árvore, como sinônimo para o homem. Você se torna uma árvore do Altíssimo, quando os seus estados mentais se elevam e se tornam fixos, enraizados em sua consciência. Você se torna uma plantação do Senhor, quando todos os seus pensamentos são verdadeiros. Ele é o Eu Sou, descrito no capítulo 1. Ele, o Eu Sou, é glorificado quando você manifesta o seu conceito mais elevado de si mesmo. Quando você descobrir que a sua imaginação controlada é o seu Salvador, sua atitude se modificará completamente, e você dirá, de sua imaginação: vede esta videira. Eu a encontrei como uma árvore selvagem, cuja força descontrolada irradiava-se em galhos irregulares. Mas eu podei a planta, e ela cresceu moderada, pagando pelas suas vaidosas folhas inúteis, resultando, como você vê, nestes lindos cachos, cheios e limpos, para retribuir a mão que sabiamente a feriu. A videira é a sua imaginação, que, em seu estado descontrolado, gasta sua energia em pensamentos inúteis, ou em sentimentos destrutivos. Mas você, assim como a videira, é podado, cortando os seus ramos e raízes inúteis. Pode a sua imaginação, retirando a sua atenção de todas as ideias destrutivas e desagradáveis, e concentre-se no ideal que você deseja alcançar. Uma vida mais nobre e feliz é o que você experimentará como resultado, se você podar, sabiamente, a sua própria imaginação. Sim, sede podado de todos os teus pensamentos e sentimentos indesejáveis, para que você pense verdadeiramente, e que teus pensamentos sejam alimento para a fome do mundo. Fale, verdadeiramente, e que cada palavra tua seja uma semente que dê fruto. Viva verdadeiramente, e que tu vivas um grande e nobre propósito. Capítulo 9. Preparando o lugar. Tudo o que é meu, é teu, e o que é teu, é meu, e nisso, eu sou glorificado. João 17, versículo 10. Lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora da colheita, porque a safra da terra já está madura. Apocalipse 14, versículo 15. Tudo é seu. Não busque por aquilo que você é, aproprie-se disso, reivindique, assuma. Tudo depende do seu conceito de si mesmo. Aquilo que você não clama, como verdade sobre si, não poderá ser realizado por você. A promessa é, para aquele que tem, mais será dado, e para aquele que não tem, até o que não tem, lhe será tirado. Mateus 25, versículo 29. Mantenha, o quanto antes, em sua imaginação, tudo o que é amável, e de boa fama,
e o bem necessário para fazer a sua vida valer a pena. Assuma isso. E isso você assume, ao imaginar que você já é aquilo que você quer ser, e que você já tem aquilo que você quer ter. Assim como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23, versículo 7. Aquietai, e saiba que você é aquilo que você deseja ser, e você nunca terá que buscar ser o que você já é. Apesar de sua aparente liberdade de ação, você obedece, assim como tudo o que existe, à lei da concepção. Não importa o que você pense a respeito do livre-arbítrio, a verdade é que as suas experiências, ao longo de sua vida, são determinadas pelas suas concepções, sejam elas conscientes ou subconscientes. Uma concepção constrói uma cadeia de eventos que convergem, inevitavelmente, em sua própria realização. O homem acredita que o futuro é o desenvolvimento natural do passado. Mas a lei da concepção mostra claramente que este não é o caso. Sua concepção o leva, psicologicamente, onde você não está fisicamente, então, seus sentidos o trazem de volta, de onde você estava psicologicamente, para onde você está agora, fisicamente. São estes movimentos de projeções psicológicas que produzem as suas projeções físicas no tempo. A precognição permeia todas as escrituras do mundo. Na casa de meu pai existem muitas mansões. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu partirei para preparar-vos um lugar. E quando eu for, e vos preparar um lugar, eu retornarei novamente, e vos tomarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E agora, eu vos digo isso, antes que aconteça, para que quando isso acontecer, que vós possais acreditar também. João 14, versículos 2, 3 e 29. O eu, nesta passagem, é sua imaginação, que vai para o futuro, em uma das suas muitas mansões. Mansão é o estado desejado. Predizer um evento, antes que ele aconteça fisicamente, é simplesmente sentir-se no estado desejado, até que este ganhe o tom da realidade. Você parte para preparar um lugar para si mesmo, se imaginando e sentindo o seu desejo realizado. Em seguida, você retorna desse estado de desejo realizado, onde você não está fisicamente, e volta para onde estava fisicamente, momentos antes. A partir daí, através de movimentos inevitáveis, você passará por uma série de eventos que o direcionarão à realização física do seu desejo, para que, onde você esteja em sua imaginação, você esteja, também, em carne e osso. Todos os rios correm para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre se dirijam para o mar, para lá, voltam a correr. Eclesiastes 1, versículo 7. Capítulo 10. Criação. Eu sou Deus, e não há outro. Sim, somente eu sou Deus, e nada, nem ninguém, a mim se compara. Eu anuncio o fim desde o princípio, e do passado as coisas que ainda não aconteceram. Eu afirmo, o meu propósito prevalecerá, e farei toda a minha vontade. Isaías 46, versículos 9 e 10. A criação está consumada. A criatividade é apenas um amplificador de receptividade, pois todo o conteúdo, de todos os tempos, e de todo o espaço, na verdade, coexistem no infinito e eterno agora. Em outras palavras, tudo o que você já foi um dia, ou que ainda vai ser, ou melhor dizendo, tudo o que a humanidade já foi, ou um dia será, existe agora. Isto é o que se entende por criação, e a declaração de que a criação está consumada, significa que nada precisa ser criado, precisa apenas ser manifestado. O que nós chamamos de criatividade é apenas tornar-se consciente do que já existe. Você, simplesmente, se torna consciente de algumas partes de tudo o que já existe. O fato que você nunca poderá ser alguma coisa que você já não seja, ou vivenciar alguma coisa que ainda não exista, explica a experiência de se ter certeza da sensação, de já ter ouvido antes, algo que está sendo dito agora, ou de ter a impressão de já conhecer uma pessoa, ao vê-la pela primeira vez, ou de já ter visto certo lugar, ou objeto,
ao encontrá-lo pela primeira vez. Toda a criação existe em você, e é o seu destino tornar-se cada vez mais consciente de suas maravilhas infinitas, e de experimentar as maiores e mais grandiosas partes do todo. Se a criação está consumada, e todos os eventos estão ocorrendo agora simultaneamente, a pergunta que, naturalmente, vem à mente é: o que determina a noção do tempo? Ou seja, o que determina os eventos que você irá encontrar? E a resposta é: o seu conceito de si mesmo. Os seus conceitos determinam as rotas que a sua atenção seguirá. Eis aqui um bom teste para provar este fato. Assuma o sentimento do seu desejo realizado, e observe que rota, ou direção, seguirá a sua atenção. Você irá observar que, pelo tempo que você permanecer fiel à sua concepção, pelo mesmo tempo, a sua atenção será confrontada com imagens claramente relacionadas com essa concepção. Por exemplo, se você assumir que você tem um negócio maravilhoso, você vai perceber como ele é em sua imaginação, e sua atenção estará voltada em cada evento relacionado a esta concepção, um após o outro. Os amigos te parabenizando, te dizendo o quanto você é sortudo, e os outros invejosos e críticos. Daí, a sua atenção continua, em escritórios mais espaçosos, maiores saldos bancários, e muitos outros eventos relacionados dessa maneira. A persistência nesta hipótese, na verdade, resultará na experiência da realidade que você assumiu. E o mesmo acontece para qualquer outra concepção. Se a sua concepção de si mesmo é que você é um fracassado, você poderá encontrar em sua imaginação toda uma série de eventos em consonância com essa concepção. Assim, fica nitidamente claro como você, através de sua autoconcepção, determina o seu presente, ou seja, a parte específica da criação que você experimenta agora, e também o seu futuro, ou seja, a parte específica da criação que você vivenciará. Capítulo 11. Intervenção. Você é livre para escolher o conceito que você aceita sobre si mesmo. Portanto, você possui o poder de intervenção, o poder que lhe permite alterar o curso do seu futuro. O processo de ascensão, do seu conceito atual, para um conceito mais elevado de si mesmo, é o meio para todo verdadeiro progresso. O seu conceito mais elevado está esperando por você, para que você o encarne no mundo da experiência. Agora, naquele que é poderoso para realizar, infinitamente mais do que tudo o que pedimos, ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós, a ele, seja glória. Efésios 3, versículo 20. Ele, aquele que é capaz de fazer mais do que aquilo que você pede, ou pensa, é a sua imaginação, e o poder que opera em nós, é a sua atenção. Entendendo que a imaginação é aquele, que é capaz de fazer tudo o que você pede, e que a atenção, é o poder pelo qual você cria seu mundo, você poderá, então, construir o seu mundo ideal. Imagine-se ser o ideal que você sonha e deseja. Mantenha-se atento a este estado imaginário, e tão logo, quando você sentir completamente que você já é este ideal, ele se manifestará como realidade no seu mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. João 1, versículo 10. Um mistério que esteve oculto pelos séculos, e pelas gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, aqueles entre os gentios, a quem Deus quis revelar as riquezas da glória deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, versículos 26 e 27. O ele, na primeira passagem, é sua imaginação. Como já explicado anteriormente, só existe apenas uma substância, e esta substância é a consciência. É a sua imaginação que transforma esta substância em conceitos, conceitos que, então, se manifestam como condições, circunstâncias e objetos físicos. Assim, então, a imaginação fez seu mundo. É desta verdade suprema que o homem não é consciente, salvo raras exceções. O mistério, Cristo em vós, referido na segunda passagem, novamente, é a sua imaginação, da qual o seu mundo é moldado. A esperança da glória é sua percepção de sua capacidade de, eternamente,
elevar-se a níveis mais altos. Cristo não precisa ser encontrado na história, nem em formas externas. Você somente encontra Cristo quando você se torna consciente do fato de que a sua imaginação é o único poder redentor. Quando isso for descoberto, as cidades do dogma terão ouvido as trombetas da verdade, e assim, como as muralhas de Jericó, cairão como pó. Capítulo 12. Controle subjetivo. A sua imaginação é capaz de fazer tudo o que você pedir, dependendo do seu grau de atenção. Todo o progresso, toda a realização de um desejo, depende do controle e da concentração de sua atenção. A sua atenção, tanto pode ser desconectada das causas externas, como também pode ser direcionada por elas. A sua atenção se desconecta das causas externas quando você está conscientemente ocupado em relação aos sinais externos do presente atual. Ao ler cada linha desta página, você está retirando a sua atenção das coisas ao seu redor. Sua atenção é direcionada internamente quando você explicitamente escolhe aquilo que vai ocupar a sua mente. É óbvio que, no mundo objetivo, a sua atenção não só é atraída pelos fatores externos, mas também, muitas vezes, é controlada por eles, o que significa que o seu controle subjetivo é quase inexistente, pois este nível de atenção costuma ser o servo, e não o mestre, o passageiro, e não o condutor, do seu mundo. Existe uma enorme diferença entre a atenção direcionada objetivamente e a atenção direcionada subjetivamente, e a capacidade de mudar o seu futuro depende da segunda. Quando você for capaz de controlar os movimentos de sua atenção no mundo subjetivo, você poderá modificar ou alterar a sua vida como você quiser. Mas esse controle não poderá ser alcançado se você permitir que a sua atenção seja constantemente atraída pelas causas externas. Todos os dias, se dedique à tarefa de, voluntariamente, retirar a sua atenção do mundo objetivo, para então, focá-la, subjetivamente. Em outras palavras, concentre-se nos pensamentos e estados emocionais, que você, voluntariamente, determina. Assim, então, as coisas que te restringem, agora irão desvanecer-se, e desaparecerão. O dia em que você conseguir controlar os movimentos da sua atenção, no mundo subjetivo, você será o mestre do seu destino. Você não aceitará mais o domínio das circunstâncias e das causas externas. Você não mais aceitará a vida baseada no mundo externo. Tendo alcançado o controle para direcionar a sua atenção, e tendo descoberto o mistério escondido através dos séculos, que Cristo em você é sua imaginação, você irá proclamar a supremacia da sua imaginação, e fará com que todas as coisas sejam subordinadas a ela. Capítulo 13. Aceitação. As percepções do homem não estão delimitadas pelos órgãos físicos da percepção, ele percebe mais do que os seus sentidos podem revelar. Não importa o quanto você pareça estar vivendo em um mundo material, você, na verdade, está vivendo em um mundo de imaginação. Os eventos físicos e externos da vida são frutos de uma floração passada e esquecida, são resultados de estados de consciência anteriores, geralmente esquecidos. Eles são as etapas finais de um processo, originalmente imaginativo, vezes e vezes esquecido. Sempre que você fica completamente absorvido por um estado emocional, você assume, neste momento, o sentimento de realização deste estado. Se mantido, não importa o que você sinta intensamente, isso você vivenciará em seu mundo. Estes períodos de absorção, de atenção concentrada, são as origens dos frutos que você colhe. São nestes momentos que você exercita o seu poder criativo, o único poder criativo que existe. Ao fim desses períodos, ou momentos de absorção, você sai e retorna desses estados imaginativos, onde você não estava fisicamente, para o ponto onde você estava anteriormente, fisicamente. Nesses períodos, o estado imaginário é tão real, que quando você retorna para o mundo objetivo, e vê que ele não é igual ao estado imaginado, o choque é inevitável. Afinal, você viu algo em sua imaginação, com tanta vivacidade, que agora,
você se questiona se as evidências dos seus sentidos realmente são confiáveis. E como Keats, você pergunta, será que isso foi uma visão? Ou um sonho acordado? Foi-se aquela melodia? Será que eu acordei, ou dormi? Este choque inverte a sua percepção do tempo. Isso quer dizer que, em vez das suas experiências serem resultantes do passado, agora elas passam a ser resultantes de estar, em sua imaginação, onde você ainda não esteve fisicamente. Como efeito, isto move você por uma série de eventos até a realização física do seu estado imaginado. O homem que, conforme a sua vontade, consegue assumir qualquer estado que deseje, encontrou as chaves do reino dos céus. As chaves são o desejo, imaginação, e uma atenção, constantemente focada no sentimento do desejo realizado. Para tal homem, qualquer condição objetiva indesejável, não mais será uma realidade, e um desejo ardente, não mais um sonho. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, se não lhes abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem tereis celeiros o bastante para guardá-las todas. Malaquias 3, versículo 10. As comportas do céu não serão abertas, e nem seus tesouros derramados pela força, mas elas se abrem, e derramam seus tesouros como uma dádiva, um presente, que é ganho quando a absorção atinge um grau específico, tal que se resulte em um sentimento de completa aceitação. A passagem do seu estado atual, para o sentimento do seu desejo atendido, não se realiza por entre uma brecha. Existe um processo de transição entre o que se chama de existente, para o inexistente. Para passar de um estado para outro, você simplesmente precisa ampliar as suas percepções, confie em seu tato, e mergulhe totalmente no espírito daquilo que você está realizando. Nem pela força, nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, versículo 6. Assuma o espírito, o sentimento do desejo realizado, e você abrirá as comportas para receber a bênção. Assumir um estado é mergulhar no espírito do mesmo. Os seus triunfos serão uma surpresa, apenas para aqueles que não sabiam da sua passagem oculta, do estado de anseio, para o estado de desejo realizado. O Senhor dos Exércitos não responderá ao seu desejo, até que você aceite a sensação de já ser aquilo que você deseja ser, pois esta aceitação é o canal para a ação dele. A aceitação é o Senhor dos Exércitos em ação. Capítulo 14. A maneira mais fácil. O princípio da ação mínima governa tudo na física, desde a órbita de um planeta, até o percurso de um raio de luz. A ação mínima é o produto do mínimo de energia, multiplicado pelo mínimo de tempo. Portanto, para sair de seu estado atual até o estado desejado, você deve usar o mínimo de energia, e levar o menor tempo possível. Sua jornada, de um estado de consciência ao outro, é psicológica, então, para fazer essa viagem, você deve empregar o equivalente psicológico da ação mínima, e este equivalente psicológico é uma mera concepção. O dia que você compreender, completamente, o poder da concepção, você descobrirá que ele opera em conformidade com este princípio. Ele age através da redução do foco, para concentrar a sua atenção, e para reduzir esforços desnecessários. Assim, com o mínimo de ação, através de uma concepção, você alcança o seu objetivo com menos esforço. Já que a criação está consumada, o que você deseja já existe. Isto está além da sua visão, porque você só enxerga o que está contido em sua própria consciência. Esta é a função de uma concepção, chamar as coisas que não são vistas, para que sejam vistas. Não é o mundo, mas sim, as suas concepções que mudam. Uma concepção transforma o invisível em visível. Isso, na verdade, nada mais é do que olhar através dos olhos de Deus, ou seja, a imaginação. Pois o Senhor não vê como um homem vê, pois o homem olha para as aparências externas, enquanto o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, versículo 17. O coração é o principal órgão dos sentimentos, portanto, é o primeiro fator da experiência.
Quando você olha para o coração, você olha para as suas concepções, concepções estas, que determinam a sua experiência. Atente-se às suas concepções, assim como você se atenta às questões da vida. As suas concepções possuem o poder da realização objetiva. Cada evento no mundo visível é um resultado de uma concepção, ou ideia, no mundo invisível. O presente atual é de suma importância, pois, somente nele, nós podemos controlar nossas concepções. O futuro se torna o presente, em sua mente, se você souber operar a lei da concepção sabiamente. O futuro se torna o presente, quando você imagina que você já é aquilo que você se tornará, quando a sua concepção for cumprida. Se aquiete, ação mínima, e saiba que você é aquilo que você deseja ser. A morte da dúvida de ser, é a certeza de ser. Traduza o seu sonho em realidade. A construção perpétua de estados futuros, sem ter a consciência de já habitá-los, ou seja, imaginar o seu desejo, sem realmente possuir o sentimento de sua realização, é o equívoco e a ilusão da humanidade. Isto é o mesmo que apenas sonhar acordado. Capítulo 15. A coroa dos mistérios. A concepção da realização de um desejo é o navio que lhe transporta sobre os mares desconhecidos, até a realização do seu sonho. A concepção é tudo. A realização é subconsciente, e sem esforço. Assuma uma virtude, se você não a tem. Hamlet, William Shakespeare. Haja com a concepção de que você já é, ou possui, aquilo que você procura. Bem-aventurada é aquela que acreditou que o Senhor cumprirá tudo quanto lhe foi revelado. Lucas 1, versículo 45. Assim como a Imaculada Conceição, concepção, é a base dos mistérios cristãos, assim, a Assunção, a Ascensão, é a sua coroa. Psicologicamente falando, a Imaculada Conceição significa o nascimento de uma ideia em sua própria consciência, sem o intermédio de alguém. Por exemplo, quando você tem uma vontade específica, ou sente fome, ou sente um desejo, isso é uma Imaculada Concepção, no sentido que nenhuma pessoa, ou algo físico, plantou isso em sua mente. Isso é algo autoconcebido. Cada pessoa se torna a Maria da Imaculada Conceição, ao dar nascimento à sua ideia. A Conceição é a coroa dos mistérios, porque ela é o nível mais elevado, ou o nível mais ascendido da consciência. Quando você assume o sentimento do desejo realizado em sua imaginação, você está mentalmente ascendendo a um nível mais elevado. Quando, através de sua persistência, esta concepção se torna realidade, você, automaticamente, se vê neste nível mais elevado, ou seja, você alcançou o seu desejo no seu mundo objetivo. Sua concepção coordena todos os seus movimentos, conscientes e subconscientes, em direção ao fim estabelecido, tão inevitavelmente, que, na verdade, ela dita esses eventos. A vida é um drama psicológico, e ele é todo escrito e produzido pelas suas concepções. Aprenda a arte da concepção, pois somente desta maneira, você poderá criar sua própria felicidade. Capítulo 16. Impotência pessoal. Se render é necessário, e por isso se entende, confessar a sua impotência pessoal. Eu, por mim mesmo, nada posso fazer. João 5, versículo 30. Uma vez que a criação está consumada, é impossível forçar alguma coisa à existência. O exemplo do magnetismo, dado anteriormente, é uma ótima ilustração. Você não pode criar o magnetismo, ele só pode ser manifesto. Você não pode criar a lei do magnetismo. Se você deseja construir um ímã, você só poderá fazê-lo, tão somente, se o fizer em conformidade com a lei do magnetismo. Em outras palavras, ou siga a lei, ou desista da ideia. Da mesma forma, quando você utiliza a faculdade da concepção, você está em conformidade com uma lei tão real, quanto a lei que regula o magnetismo. Você não pode criar nem mudar a lei da concepção. É neste sentido que você é impotente. Você somente pode produzir, ou se conformar, e assim, como todas as suas experiências são resultantes de suas concepções,
conscientes ou inconscientes, o entendimento do valor de se conscientemente usar o poder da concepção deve ser mais do que claro. Voluntariamente, identifique-se com aquilo que você mais deseja, sabendo que isso que você deseja encontrará expressão através de você. Renda-se ao sentimento da realização do seu desejo e seja consumido como sua vítima. Aí, então, erga-se como um profeta da lei da concepção. Capítulo 17. Tudo é possível. É de suma importância que você saiba que a verdade sobre os princípios descritos neste livro foi comprovada, por diversas vezes, através das experiências pessoais do autor. Por mais de 25 anos, ele aplicou estes princípios e comprovou sua eficácia, em inúmeros casos. Ele atribui todo o sucesso que ele alcançou à sua convicção inabalável de concretizar a realização do seu desejo. Ele sempre confiou que, através de suas convicções estabelecidas, seus desejos se tornaram predestinados a se realizar. Por várias vezes, ele assumiu a sensação de ter o seu desejo realizado, e permanecia com esta concepção, até que aquilo que ele desejava fosse completamente realizado. Viva a sua vida, com um espírito sublime de confiança e determinação, e desconsidere as aparências e as condições, na verdade, desconsidere todas as evidências dos sentidos, que neguem a realização do seu desejo. Repouse na concepção de que você já é aquilo que você deseja ser, pois com esta convicção determinada, você e o Ser Infinito se mesclam em uma única unidade criadora, e com o seu Ser Infinito, Deus, todas as coisas são possíveis. Deus nunca falha. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade, ou questioná-lo, dizendo: explica-te. Por que ages assim? Daniel 4, versículo 35. Através do controle de suas concepções, você, na verdade, encontra o controle da vida. É assim que se sobe na escada da vida, é assim que o seu ideal é realizado. A pista para encontrar o verdadeiro propósito da vida é render-se ao seu ideal, com tanta certeza de sua realidade, que você começa a viver a vida conforme o seu ideal, e não mais como a sua própria vida, como era antes dessa entrega. Deus chama as coisas que não são, como se já fossem. Romanos 4, versículo 17. Cada concepção possui um mundo equivalente. Se você for verdadeiramente atento, você vai perceber o poder que as suas concepções possuem para mudar circunstâncias que aparentam ser totalmente imutáveis. Você, através de suas concepções conscientes, determina a natureza do mundo em que vive. Ignore o seu estado atual e assuma a realização do seu ideal. Clame por ele, e ele irá responder. A lei da concepção é o meio pelo qual a realização dos seus desejos poderá ser concretizada. Em cada momento de sua vida, consciente ou inconscientemente, você assume um sentimento. Você não pode evitar sentir um sentimento, assim como você não pode evitar a sua necessidade de comer e beber. A única coisa que você pode fazer é controlar a natureza de suas concepções. Assim, está mais do que claro que o controle de suas concepções é a chave que você possui para uma vida sempre próspera, nobre e feliz. Capítulo 18. Sede um cumpridor. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas cumpridor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Tiago 1, versículos 22 ao 25. A palavra-chave desta passagem, a sua ideia, conceito ou intenção, é lhe dizer que você engana a si mesmo quando você apenas ouve e espera que o seu desejo seja realizado, através de mero otimismo. O seu desejo é aquilo que você quer ser. Contemplar o próprio rosto, no espelho, é olhar para si mesmo, na imaginação, como se você já fosse aquilo que você quer ser. Esquecer-se de como era,
é falhar ao persistir em sua contemplação, ou concepção. A perfeita lei da liberdade é a lei que torna possível libertar-se de suas limitações, ou seja, a lei da concepção. Para continuar na perfeita lei da liberdade, é preciso persistir na concepção de que o seu desejo já está realizado. Você não é um ouvinte esquecido, quando você mantém constantemente vivo, em sua consciência, o sentimento da realização do seu desejo. Isso torna você um cumpridor da obra, e você será bem-aventurado no que fizer, através da inevitável realização do seu desejo. Você deve se tornar um cumpridor da lei da concepção, pois, sem aplicação prática, o mais profundo conhecimento não produzirá nenhum resultado desejado. A frequente repetição e reiteração destas importantes verdades básicas se espalham através das páginas deste livro. E quando se diz respeito à lei da concepção, a lei que rege a liberdade do homem, isto é algo muito bom. É importante que ela fique bem clara, mesmo que, para isso, às vezes, se corra o risco de ser repetitivo. O verdadeiro aprendiz da verdade, bem diz este auxílio, em favor do direcionamento de sua atenção sobre a lei que o liberta. A parábola da punição do mestre, ao servo que negligenciou o uso do talento que lhe foi confiado, é clara e inconfundível. Tendo descoberto, dentro de si, a chave para a casa do tesouro, você deve ser como o bom servo que, através do uso sábio, multiplicou muitas vezes os talentos que lhe foram confiados. O talento confiado a você é o poder de determinar conscientemente a sua concepção. O talento não usado, assim como um membro que não é exercitado, enfraquece e, por fim, atrofia. Você deve se dedicar a apenas ser. Pois para se ter, é preciso ser. A última etapa do desejo é ser. Sua atual concepção de si mesmo só deixará de existir, em sua consciência, quando você assumir outro conceito de si mesmo. Crie um ideal em sua mente, e identifique-se com ele, até que você se torne um só com ele, assim transformando-se nele. O dinâmico prevalece sobre o estático, o ativo sobre o passivo. Aquele que é cumpridor se torna magnético, e, portanto, infinitamente mais criativo do que qualquer um que apenas ouve. Sede um cumpridor. Capítulo 19. Pontos fundamentais. Os pontos fundamentais para a aplicação bem-sucedida da lei da concepção são estes. Primeiro, e acima de tudo, uma vontade, um intenso desejo ardente. Com todo o seu coração, você deve querer ser diferente do que você é agora. Um intenso desejo ardente, combinado com a intenção de fazê-lo bem, é o gatilho que dispara a ação, é o início de todos os empreendimentos de sucesso. Em cada grande paixão, que alcança o seu objetivo, o desejo é concentrado intencionalmente. Você primeiro deve desejar, para então pretender ter sucesso. Assim, como a costa anseia pelas águas, assim anseia minha alma por ti, ó Deus. Salmos 42, versículo 1. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Mateus 5, versículo 6. Aqui a alma é interpretada como a soma total de tudo o que você acredita, pensa, sente e aceita como verdade, em outras palavras, o seu atual nível de consciência. Deus, o Eu Sou, é o poder da consciência, a fonte da realização de todos os desejos, no sentido psicológico. Eu sou uma série infinita de níveis de consciência, e eu sou o que sou, de acordo com o nível que eu estabeleço nesta série. Esta citação descreve como seu atual nível de consciência anseia em transcender a si mesmo. Por isso, a consciência de ser o que você deseja ser é justa. Em segundo lugar, desenvolva uma quietude física não muito diferente do estado descrito por John Keats, em sua obra, Ode a um Rouxinol. Um torpor aflige meus sentidos, como se, da cicuta, eu tivesse bebido. Este é um estado semelhante ao sono, onde você, ainda, controla o direcionamento da sua atenção. Você deve aprender a, voluntariamente, se induzir a este estado, mas a prática me ensinou que ele é mais facilmente obtido, após uma leve refeição,
ou quando você acorda de manhã, mais ainda, com sono bastante para ficar deitado. Então, você naturalmente estará disposto a entrar neste estado. O benefício de manter-se fisicamente imóvel se percebe no aumento da força mental, que a quietude absoluta traz consigo. Ela aumenta o seu poder de concentração. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. Na verdade, as maiores energias mentais raramente são interrompidas, salvo quando o corpo se aquieta, e as portas dos sentidos se fecham para o mundo objetivo. A terceira e última coisa a ser feita é vivenciar, em sua imaginação, aquilo que você vivenciaria, na realidade, caso você tivesse alcançado o seu objetivo. Você deve, primeiro, vivê-lo na imaginação, porque a imaginação é a porta para a realidade daquilo que você procura. Domine o uso da sua imaginação com maestria, não veja apenas como um mero espectador, imaginando o fim, mas como um participante, pensando a partir do fim. Imagine que você possui uma qualidade, ou alguma coisa que deseja, e que até agora você não possui. Gratidão por ouvir até aqui. Agora seja o grande herói da sua própria vida. Assim é. Olá, queridos amantes dos ensinamentos de Neville Goddard. Bem-vindos ao nosso ponto diário de estudo. Hoje tenho a imensa gratidão de apresentar a vocês um novo estudo sobre o livro O Poder da Consciência. Espero do fundo do coração que esse conteúdo possa transformá-lo como me transformou. E se você for novo por aqui, já aproveita para se inscrever, deixar seu like e ativar o sino de notificações. Aqui no canal tem vídeos novos todos os dias. Então vamos ao vídeo. Espero que goste. Bom estudo. Dedicado a todos que têm sede de conhecimento. O Poder da Consciência, por Neville Goddard. Capítulo 1. Eu sou. Todas as coisas, quando são admitidos, se manifestam pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. Efésios 5. A luz ou é a consciência. A consciência é manifestando-se em legiões de formas ou níveis de consciência. Não há ninguém que não seja tudo o que é para a consciência. Embora expressem uma série infinita de níveis, não é divisional. Não há separação real ou lacuna na consciência. Eu sou não pode ser dividido. Eu posso conceber-me a ser um homem rico, um homem pobre, um mendigo ou ladrão, mas o centro do meu ser permanece o mesmo, independentemente do conceito que tenho de mim mesmo. No centro de manifestação só há uma eu sou manifestando em legiões de formas ou conceitos de si mesmo, e o eu sou o que sou. Eu sou é a autodefinição do absoluto, a fundação sobre a qual tudo repousa. Eu sou é a primeira causa de substâncias. Eu sou é a autodefinição de Deus.